Nesse exato momento nós estamos aqui, está acontecendo um debate a respeito do marco civil da internet e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso, porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, não, ele está preocupado em resolver um problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim, mentira de mim, não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem, e eles estão tratando sobre contrato de cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não. E além de quando decide errado, né? Porque solta líder do PCC. Se eu sou, por exemplo, do PCC, o traficante desse país, eu estou aplaudindo. Alexandre, porque basicamente eu posso matar, estrupar, roubar, fazer o que quiser nesse país, que não dá absolutamente nada para mim. Eles estão preocupados com um discurso de ódio de internet. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Eu sou formado em Direito, e esse Direito, inclusive estudei, o ministro Alexandre de Moraes da minha faculdade, é vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso descredibiliza a nossa justiça. Ah, caiu no fulano de tal, agora está tranquilo. Ah, caiu no fulano de tal, não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, capitão Derrite, um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre presidente da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Vocês estão no canal JV Notícia e sejam todos bem-vindos. Nicolas Ferreira expõe uma bomba em uma reunião secreta entre Lula e ministro do STF. O que aconteceu por trás das cortinas? E por que Nicolas diz que isso é a prova de hipocrisia no Brasil? Vou te contar tudo agora. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro, essa seria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, que é uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso usurpação do poder, e o Alexandre de Moraes na canetada derrubou isso. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu tô falando. Não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe. Tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, Raymond. O cara não pode mais orar pro general, não. Imagina isso. Eu não posso mais orar mais para as coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural. Não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não. Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja, não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não. Porque no caso da Choquei, tinha um CPF, sabia quem era o dono da Choquei, e ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um à toa, que nunca aparece aqui igual o Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal, era pedófilo, nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. Não sou eu estou no meio do caminho disso. Eu estou aqui falando por milhões de pessoas, porque eu sei que isso acontece, por exemplo, com um pai, com um aluno dentro de sala de aula, igual aconteceu agora em Caldas, Minas Gerais, que o menino dentro de sala de aula não pode me considerar uma personalidade e fazer um trabalho de escola sobre mim, não. Só pode ser de maconheiro, só pode ser de esquerdista, só pode ser quem mostra o ânus. Aí pode, aí tudo pode. Mas dentro de sala de aula não pode isso. Se isso é feito dentro de sala de aula, o que não será feito na rede social? É claro e evidente que eles possuem um plano
para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista. Sua liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que mulher é mulher e homem é homem. Isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma parada LGBT. Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em 4 anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade dos opositores. Nicarágua tem 7 opositores que estão presos. Os 2 opositores da Venezuela, Nicolás Maduro, também estão com processo de inegibilidade. Olha que coincidência. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não quero chover no molhado. Nicolas, qual que é a solução? Eu confesso. Para mim, muitas das vezes isso aqui não passa de um teatro muito mal feito, que custa muito para você, enquanto muita gente está aí, golpe, 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 golpe. Agora, dólar está subindo, bolsa que está despencando, está faltando insulina nos postos de saúde. O Lula está gastando com outro avião, está gastando quase 4 bilhões em viagens internacionais com a Janssen, e você aí, me perdoe a palavra, tá? Otário, fica caindo em narrativa da esquerda, colocando aqui um problema que não existe. Ai, tentativa de não sei o quê. Tentativa por tentativa, não aconteceu absolutamente nada. Mas o que está acontecendo é uma clara ação muito bem coordenada, planejada, para poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente, a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais, que inclusive há pouco tempo a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista, e agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem palma para a Globo. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Obrigado, presidente. Estarrecedor o que nós estamos assistindo. Estarrecedor. Eu estava vendo um vídeo da sessão do Supremo Tribunal Federal em que o ministro Fux diz que tem que colorir de forma mais suave, mais branda, a fala dos parlamentares na tribuna. Eles não estão gostando das nossas falas nas tribunas. Depois disso vem o ministro Gilmar e complementa também no sentido de que a imunidade parlamentar não é absoluta. Meus amigos, eu acho que Paulo Freire causou um desastre tão grande que as pessoas não conseguem mais entender o que elas leem. Porque o artigo 53 da Constituição, ele é muito claro. Quando afirma que deputados e senadores parlamentares são absolutamente imunes, civil e criminalmente, por quaisquer palavras, votos e opiniões. A Constituição não disse que esse direito, que essa garantia fundamental, fica sujeita ao entendimento, à vontade, à compreensão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja, ministro do Supremo, que é guardião da Carta Magna, a quem incumbe interpretar a Constituição, não pode interpretá-la contra texto expresso da própria Constituição. O ministro Celso de Mello, outrora decano daquela corte, em um julgado, deixou muito clara essa vedação.
Não pode se interpretar a Constituição, não se pode interpretar a Constituição contra texto expresso da Constituição. Ao intérprete, não é permitido romper com o texto legal ou constitucional para impor a sua visão de mundo. Agora nós temos um Supremo em que um diz que vai recivilizar o Brasil. O outro entende que a forma de fazer isso é escolhendo as palavras dos parlamentares. E pior, tudo isso ocorre em razão de uma denúncia feita nesta tribuna pelo deputado Marcel Van Hatten e pelo deputado Cabo Gilberto, que denunciam um delegado por abuso de autoridade. E aí, no julgado, parece que um ministro teria dito que assim ninguém mais vai querer ser delegado, porque vai ficar, talvez, sujeito a denúncias dos parlamentares. É isso mesmo? O parlamento vai se calar diante disso? Onde estão agora os garantistas? Eu quero saber onde estão os garantistas, ministros garantistas, parlamentares garantistas, advogados, OAB garantista, onde estão todos? Para virem garantir o exercício de uma prerrogativa fundamental à própria existência da República e da democracia. Ninguém pode vir colorir as nossas palavras. E digo mais, não só nessa tribuna, por qualquer meio, em entrevistas, na mídia, em qualquer lugar, numa reunião, porque estamos no exercício das nossas funções o tempo todo. Quando tratamos de política e quando se faz uma denúncia, mais ainda. Porque a Constituição, meus amigos, não nos garantiu imunidade para falarmos palavras belas, coloridas, de azul, de rosa bebê. Não! Não venham querer nos colorir, porque do jeito que estamos, a única cor certamente será a vermelha. E nós repudiamos. Nós queremos usar as cores verde e amarelo desta tribuna. As cores da liberdade. Eu quero dizer que nós não vamos nos calar, até porque o ministro Barroso disse que em tempos de internet, todo lugar é sede do Supremo. Se alguém critica o Supremo numa entrevista, na internet, nas redes, é sede do Supremo para fins de abertura de inquérito. Então, em tempos de internet, as redes também são uma extensão dessa tribuna, porque é nas redes que nós falamos com os nossos eleitores, com o povo brasileiro. É nas redes que nós levamos o conhecimento do que se passa nessa casa. Senhor presidente, eu peço que as minhas palavras ecoem na voz do Brasil, na consciência dos brasileiros, dos políticos e em todos os meios de comunicação dessa casa. Muito obrigada. E nós agora, nas turmas, nós estamos tentando dosar a imunidade parlamentar. É só frequentar os recentes julgados. Vamos colorir com uma ética melhor o discurso dos parlamentares que estão usando a imunidade parlamentar para qualquer coisa. Não há direitos nem prerrogativas absolutos. O debate parlamentar, quando descamba para ataques, para atos de vilania, para... palavras de baixo calão. Isso, obviamente, desvaloriza institucionalmente a casa que tem isto como palco, né? Então é preciso que se entenda que isso se faz na defesa até mesmo da imunidade, da instituição, da institucionalidade. É preciso ter essa percepção. Senhor presidente, tem a palavra Marcel Van Hatten. Eu acompanhava há pouco a sessão
de debates do Supremo Tribunal Federal, porque aquilo, infelizmente, virou um corpo legislativo. E o ministro Fux dizia, na verdade eu não acompanhava, alguém acompanhava e me mandou e recuperei. O seguinte: vamos colorir com uma ética melhor, deputado Fraga, vamos colorir com uma ética melhor os discursos parlamentares, que estão usando os discursos parlamentares para dizer qualquer coisa. O ministro Fux agora quer decidir o que nós, deputados, podemos dizer aqui. É pior do que aquilo que está acontecendo comigo. Inclusive, depois, mencionado pelo ministro Gilmar Mendes nesse mesmo debate, porque ele fala, em determinado momento, que o Procurador-Geral da República decidiu abrir inquérito, mentira, porque não foi decisão do Procurador-Geral da República, inquérito contra um parlamentar por ter agredido policiais federais no seu discurso. E aí diz o ministro Fux, coitadinhos dos policiais federais que não podem ouvir discursos inflamados da tribuna, pois se eles continuarem, daqui a pouco ninguém mais vai querer ser policial federal. Ora, bolas! Se um policial federal tem medo de um discurso parlamentar, o que dirá então que terá em relação a bandidos? Senhor presidente, o que está acontecendo? Peço um minuto para concluir. E me diz o relator que precisa de tempo ainda, então agradeço. O que nós estamos vendo é uma interferência direta no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal veio a pouco fechando as portas do parlamento, e este último debate na tarde de hoje, que visa censurar as redes sociais ao deliberar sobre o artigo 19 do Marco Civil, demonstra que estão com a intenção de definitivamente fechar o Congresso Nacional. Como foi feito no regime militar, como foi feito no Estado Novo de Vargas, por meio da mesma forma usada no passado, acabando com a imunidade que temos para, sem receio, dizer aquilo que acreditamos. Por isso, presidente, venho aqui com muita preocupação, dizer mais uma vez a todos os parlamentares que declararam sua solidariedade a mim, muito obrigado, porque não é a mim, mas é ao parlamento, e por isso que tenho tanta solidariedade nos últimos dias. Muita preocupação, porque a manifestação do presidente Arthur Lira e a vossa, deputado Pompeu de Motos, corajosa e correta, que eu ouvi aqui da presidência dos trabalhos, precisa significar atitudes claras, além das palavras maravilhosas e corretas que os senhores utilizaram aqui. Ou temos atitudes, inclusive processando por abuso de autoridades, delegados que estão investigando e nos indiciando. Ou esta casa fechará suas portas, não por culpa do Supremo apenas, mas pela omissão do próprio Congresso Nacional. E você acha que o Nicolas está certo ao denunciar essa reunião secreta? Será que estamos vendo uma verdadeira hipocrisia e é tudo uma tempestade em copo d'água? Comente aqui embaixo a sua opinião, é muito importante. Se gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para mais conteúdo como esse. E vamos junto lutar pela transparência e pela verdade.